Meu irmão, eu convido você agora, vem comigo, preste atenção mais uma vez na orientação que eu quero passar para você. Eu creio que essa orientação é importantíssima. Nós precisamos estar aptos a ouvir. Nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos usar o senso crítico. Nós precisamos analisar as coisas para discernir o que é correto da vontade de Deus, o que é de Deus, o que é dos conceitos da palavra e o que não é. Precisamos ser prudentes, estar atento, estar precavido e não ser simples, levado por qualquer conversa fiada, podemos dizer assim. Eu fui questionado pelo irmão que me falou que eu poderia estar levando confusão à mente dos irmãos com as instruções que eu levo. Eu respondi para ele que a confusão já estão vivendo. Os irmãos já estão vivendo dentro de uma situação que não é a que Deus quer que vivam. Os irmãos estão vivendo muito, em muitas igrejas, estão vivendo tantos conceitos, tantos rituais, tantos movimentos de poderes, que é uma confusão, que não é a verdade de Deus, que não é os preceitos de Deus. E é preciso alguém com compromisso com a palavra para levar a voz aos ouvidos dessas pessoas, para divertir essa multidão. E eu disse para esse irmão que me questionou, eu disse a ele o seguinte: será que Jesus trouxe confusão para a mente do povo? Ou Jesus veio trazendo à luz a verdade, o esclarecimento, para tirar o povo do engano, da confusão que estavam vivendo dentro de uma mentira religiosa, entendendo que estavam servindo e seguindo a Deus? É necessário Jesus vir contrariando todos os conceitos religiosos, todos os ensinos, as orientações, as instruções que os líderes religiosos na época davam, contrariando todo o conceito em relação a Deus, toda a forma que o homem achava que se santificava, que chegava a Deus, que encontrava perdão, que recebia a bênção de Deus, toda a forma que era ensinada pelos líderes religiosos, pelas religiões da época. Jesus contrariou tudo, chegando a dizer que o povo pecava contra Deus por guardar essas tradições que eram ensinadas. Jesus chegou a dizer que em vão o povo adorava a Deus por meio dos preceitos dos homens. Então Jesus não veio trazendo confusão. Jesus veio tirar o povo da confusão, esclarecendo o povo da verdade. É isso que eu faço nas minhas instruções. Eu levo o esclarecimento da verdade para o povo que vive dentro de uma confusão, de uns conceitos errôneos, de uns preceitos que não são de Deus, da palavra, que são colocados por homens dentro das religiões. Esse é o meu propósito, meu compromisso é de instrução, ensino, correção, repreensão com a palavra de Deus, corrigindo o erro que está sendo ensinado ao povo. Não que eu seja a verdade, mas que eu estou compromissado em pregar a verdade dentro da verdade, sabendo que eu só posso combater a verdade com a verdade. Os ensinos religiosos, os ensinos, os conceitos espirituais que eu combato, que é ensinado pela palavra, eu combato com a palavra. E eu disse ao irmão, nós temos que ter senso crítico, irmãos. Nós devemos analisar as coisas, julgar as coisas, ser atento, ser prudente, ser apto em ouvir, tardio em falar, examinar o que nós ouvimos, o que é ensinado para nós. Temos que examinar, temos que ter senso crítico para poder chegar ao denominador comum, a razão da palavra de Deus, os argumentos plausíveis da palavra, de quem está pregando a palavra pela palavra. É preciso, o que está faltando é isso. É por isso
que a igreja precisa ser despertada por homens que Deus está levantando para tocar a trombeta, mas a trombeta de Deus, não essa trombeta que está sendo tocada aí, não esses atalaia com essas mensagens, não esses profetas com essas profecias, que não traz o povo ao quebrantamento, que só faz o povo ficar satisfeito e alegre com a sua forma pecaminosa de viver. Não tem correção, não tem constrangimento, não tem arrependimento, não tem tristeza pelo pecado. O que tem é um entusiasmo para receber de Deus as coisas de Deus, que satisfaça o coração da multidão, porque não tem profeta que condene, que pregue a verdade, condene o erro e condene os ensinos errados que está sendo dado dentro de muitas igrejas evangélicas. Meu compromisso é pregar a palavra. O povo está dormindo dentro de muitas igrejas. O povo está vivendo em maldição dentro de muitas igrejas. O povo está desviando, está andando por caminho contrário ao de Deus dentro de muitas igrejas. Porque os que estão lá, os profetas dessas muitas igrejas, não estão preocupados em contrariar esse povo, porque não querem perder o privilégio, a popularidade, o afago, né? O carisma do povo. Não. Esses profetas que estão dentro dessas muitas igrejas, eles estão interessados no que essa multidão pode oferecer a ele. Eles não estão dispostos a perder os privilégios e não estão dispostos a padecer, a ser rejeitado, a sofrer tribulação por causa da palavra, pregando a verdade que liberta. Por isso que a igreja está sonolenta, porque está faltando pregadores, profetas compromissados com a palavra de Deus, que advirta esse povo, que constranja esse povo, que faça esse povo chorar, o choro do arrependimento para uma comunhão com Deus e voltar nos caminhos do Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! É por isso que hoje é muito melhor você fazer a sua devocional, o seu altar, o seu culto doméstico. Porque eu digo isso não para fazer você deixar de ir às igrejas, não. Porque tem muitas igrejas que é melhor ficar em casa do que ir para muitos cultos que você não é edificado em nada. Você só é levado a viver eventos de doutrina, evangelho maldito, e não é edificado, não cresce no entendimento, não cresce na graça, não cresce no conhecimento, não tem uma transformação no teu entendimento, continua com o mesmo entendimento velho, só mudou as vestes, só mudou o exterior, mas o interior continua ainda precisando de libertação, e essa libertação você só vai ter com a pregação do evangelho, com a pregação da palavra. E dentro de muitas igrejas que estão vivendo muitos movimentos, muitas novidades, inovações, você não vai ser transformado, vai viver um formalismo, vai entrar numa forma religiosa, mas não tem transformação na tua alma, no teu interior, no teu espírito, e tua alma permanece vazia de Deus. E seu psicológico, seu intelecto, sua emoção, enganando você, achando que você está servindo a Deus. Por falta de profeta dentro das igrejas que denuncia o pecado, que prega a verdade, contraria as falsas doutrinas, contraria os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos ensinadores, as falsas doutrinas heréticas que estão sendo dadas dentro de muitas igrejas, os conceitos errados em relação a Deus. Precisa uma voz ousada, corajosa, e essa voz você não vai ouvir dentro dessas igrejas. Porque dentro das igrejas você só vai ouvir voz que lhe agrada, segundo o seu coração quer ouvir. Pregando fábula, pregando ilusões para você. A voz de Deus está no deserto. A voz de Deus está fora da congregação. Como estava João Batista pregando no deserto. Como estava Elias pregando fora da congregação. Ficando na porta, pregando o povo, advertindo o povo. Porque Deus disse, aliás, Elias não, Deus disse a Jeremias: fica na porta do templo e adverte esse povo que está vivendo esse formalismo religioso. Diz esse povo que não foi isso que eu mandei eles viverem. O que eu mandei eles viverem foi guardar a minha palavra. Porque Deus também usa Elias também para Acabe, fora do reino. Porque hoje os que dominam dentro, os líderes estão expulsando as vozes proféticas da igreja. E as vozes proféticas estão fora. Estão fora. É preciso Deus enviar Natã a Davi. É preciso Deus levantar Jeremias. É preciso Deus enviar o Filho Jesus para advertir o conceito religioso que estava sendo vivido na época, para contrariar o sistema religioso. Aleluia!
E hoje Deus está fazendo a mesma coisa dentro de muitas igrejas. Você não vai estar sendo edificado, não tem crescido, tem vivido iludido no evangelho emocionalista, maldito, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você tem sido vivido dentro de um intelecto, do formalismo, do mecanismo. Mas não tem vivido o evangelho da transformação no seu interior. Isso é fato. Muitos que estão assistindo esse vídeo agora podem até ver isso na sua alma. Você não teve nenhuma transformação no seu interior, porque você mudou as vestes, mudou o exterior, mudou a aparência, mas dentro da tua alma, o teu interior continua com as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, a ira, a contenda, a inveja, a peleja, o entendimento contrário à vontade de Deus. Ainda você não tem esperança de salvação no teu coração. A tua alma não tem paz com Deus ainda, não tem certeza do perdão. Você ainda não tem a visão nas bênçãos do alto, porque você não foi transformado no seu interior ainda. Você foi moldado dentro de uma religião para viver o formalismo religioso, para você ser transformado, o teu entendimento, uma transformação no teu interior, um novo nascimento. É pela água e pelo Espírito, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo na vida daquele que ouve a palavra e crê na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo não vai agir na tua vida. Estou ouvindo o que as pessoas estão falando em muitos púlpitos de igreja aí. O Espírito Santo não vai agir na vida do pecador pelo que o homem fala por si, pelos conceitos humanos, porque o Espírito Santo trabalha na vida do pecador pela palavra. Jesus disse, Ele vos guiará em toda a palavra. É quando se ouve o Evangelho que o Espírito Santo trabalha no coração do pecador, convertendo, convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Por isso que eu estou aqui, não é para contrariar, não é para trazer confusão, é para esclarecer, é para fazer você cair, despertar desse sono, sair desse marasmo, sair dessa bússola, desse globo, desse sistema religioso de igrejanismo, denominacionalismo, e você entrar dentro dos preceitos da palavra, viver o evangelho do reino, que não é uma coisa centralizada, que não é dentro de uma bolha de igrejanismo. O evangelho do reino é muito mais do que isso que hoje a religião evangélica está fazendo o povo viver. E eu sou uma voz profética para pregar a palavra de Deus, anunciando, sim, fora da igreja, sim, porque dentro os profetas de Deus não são aceitos, porque o povo não aceita mais ouvir a palavra de Deus, porque Deus disse a Jeremias, Deus disse a Ezequiel, vai Ezequiel, esse povo não vai te ouvir, é casa rebelde de Israel. Ezequiel capítulo 2 e o capítulo 3, dá uma lida lá. Deus manda Ezequiel pregar contra o povo, anunciar o povo, não é? A vida contrária que estavam vivendo, denunciar o erro do povo. E Deus diz, são casa rebelde, Ezequiel, esse povo não vai te ouvir, mas você porém pregue, que ouçam ou que deixem de ouvir. Pregue a palavra a esse povo. É o que eu faço, é o compromisso que Deus me deu, não sabendo, não se importando com as consequências, não se preocupando com o rejeito das igrejas, com o desprezo dos líderes, com, né, a visão errada que as pessoas veem o pregador de Deus, não se importando com isso não. O meu compromisso, minha preocupação é estar na vontade de Deus, não na vontade do líder, do homem, da religião, nem da igreja. Minha preocupação é estar na vontade de Deus, pregando a verdade que liberta, tendo convicção, conhecimento das consequências que posso sofrer, como sofreu Jesus, como sofreu os apóstolos, como sofreram os profetas. Não foram aceitos, não tiveram popularidade, não receberam o aplauso do povo, não recebiam para pregar, não recebiam cachê. Aleluia! Hoje não, os pregadores até cachê recebem. Olha, os pregadores estão na mídia, hoje é comercial de pregador ali, pregador aqui, né? Aqueles posts bonitos que fazem. Irmãos, desperta do sono enquanto ainda há tempo, irmãos. Deixa de ser simples, seja prudente. O simples vai morrer na sua simplicidade. Seja simples na malícia, mas seja prudente no entendimento, no conhecimento. Busque analisar, use o senso crítico, não receba tudo não. E esse é o meu compromisso.
Não é para levar confusão para a igreja, é para despertar você, o seu senso crítico, é para fazer você olhar para a palavra, é para fazer você analisar a sua vida espiritual, é para fazer você ser prudente. Aleluias, porque o apóstolo Paulo não contrariou o povo não, quando contrariava os conceitos errados que eles viviam não. O apóstolo Paulo não contrariou Pedro não, quando disse a Pedro, repreendendo Pedro contra o comportamento dele errado não. O apóstolo Paulo não contrariou os judeus não, quando escreveu a carta aos Gálatas, ensinando o povo que o povo ia cair da graça porque estavam guardando a lei, como estava ensinando o povo, os judeus, os que se converteram, entre aspas, a Cristo, estava querendo guardar a lei. Paulo disse, não, está errado, é pela fé em Jesus Cristo, o homem é justificado é pela fé, não é por guardar a lei. O apóstolo Paulo não estava contrariando nem colocando confusão na cabeça da congregação dos Gálatas não, na Galácia não. Aí hoje, se você se levantar contrariando alguns conceitos errados que são ensinados na igreja, o líder, começa pelo líder, já bota você para fora, já faz os irmãos ficar contra você, já coloca você como rebelde, como levantador de contenda. Não, irmão, tem que entender o que é contenda, tem que entender o que é contenda, tem que conhecer o que é pregar a verdade. É por falta de conhecimento que os irmãos não conseguem discernir isso, e aí aceita o que o líder diz contra os profetas verdadeiros de Deus que se levantam para pregar a verdade. Foi isso que aconteceu com Martim Lutero. O mesmo sistema religioso católico romano que pressionava lá, que Martim Lutero enfrentou, é o mesmo sistema religioso evangélico hoje que os profetas de Deus precisam enfrentar. Porque tem muitos profetas sendo excomungados das igrejas pelos pastores, que não estão dispostos a ouvir a verdade nem se converter à verdade. Querem continuar como estão, comendo da gordura das ovelhas, agradando o povo e ganhando seus benefícios. Porque o mesmo sistema religioso católico romano hoje é o mesmo sistema evangélico que se vive. Não há diferença do sistema da religião do mundo com o sistema da igreja evangélica hoje. É a mesma coisa. Se você analisar, é a mesma coisa. Só muda o rótulo, mas o produto é o mesmo. Ah, mas nós não temos imagem de escultura, nós não temos santinho, nós não temos terço. Mas tem rosa ungida, tem campanha, tem sal grosso, tem isso, tem aquilo outro. Tem tanta coisa, irmãos. Tem aquele pelo qual as pessoas se veneram, o líder da igreja. Olha, do jeito que o sistema das seitas, os adeptos das seitas veneram os seus líderes, a igreja evangélica também estão venerando os seus líderes. E os cristãos que vivem a verdadeira direção de Deus, a verdadeira igreja evangélica não venera, não adora, não se submete, não se entrega para servir sem questionar a líder. Porque o verdadeiro cristão da igreja evangélica que vive nos conceitos do verdadeiro evangelho, ele se conduz pela palavra, ele é prudente, pode ser o líder, presidente, quem for pregando, ele analisa as escrituras para ver se está de acordo com o que ela ensina, não o que o líder fala, porque a autoridade é as escrituras, como assim fizeram os crentes em Bereia, era Paulo pregando, ali é um exemplo para nós. Examinar para ver se o que se está pregando condiz com a palavra. O que falta hoje é isso, a prudência dos irmãos para analisar, examinar, mas não se entregam aos líderes. O que os líderes falam e determinam, eles dizem amém. Não, meus irmãos. Ser prudente. Jesus mandou ser prudente porque ele disse que vinha muitos falsos pastores, vestido como ovelha, mas por dentro era lobos. Falsos mestres. Muitos em seu nome dizendo, eu sou enviado de Deus, eu sou servo de Deus. É isso que eu faço. É abrir os olhos dos irmãos, chamar os irmãos à responsabilidade para essa prudência na sua vida espiritual. Isso aqui, irmãos, é uma questão espiritual. Se você não tem nenhum entendimento espiritual, você vai ignorar isso. Sua alma já está perdida mesmo porque você ainda não foi liberto, nem foi salvo, nem achado.
Mas se você já foi transformado, já foi achado, recebeu a mensagem do Evangelho, tem um entendimento novo, você compreende o que eu estou falando. Eu estou falando aqui para a tua necessidade espiritual, a tua prudência espiritual. Não é uma questão pessoal, não é uma questão secular, não é uma questão de fulano, ciclano ou beltrano. É uma questão da tua prudência em se manter nas verdades de Deus e ser prudente em saber se tu estás sendo ensinado ou não nos conceitos de Deus. Então eu não levo questão para trazer confusão na mente de ninguém. O que eu levo é a palavra. Evangelista Wellington Ramos analisa a palavra, analisa as instruções que o evangelista tem levado para vocês, analisa tudo que eu falo e faz um senso crítico, irmão, e vê se realmente está de acordo com a palavra, se é prudente, se é coerente o que eu falo. Martinho Lutero, quando ele foi questionado a se retratar com o Papa, ele disse: não me retratarei se não me convencerem com argumentos plausíveis da palavra. Me mostre que eu estou errado no que eu mostrei agora, naquilo que eu levantei, naquilo que eu questionei. Mostre que eu estou errado pela palavra. Se vocês me convencerem pela palavra, eu me retrato. Mas se não me convencerem, eu não me retratarei nem pelo Papa, nem pela tradição da igreja. Porque Martinho Lutero, ele foi liberto, ele conheceu a palavra. A autoridade maior não é o Papa, não é o pastor presidente, nem o pastor local, nem o profeta. A autoridade maior para a igreja de Jesus é a palavra de Deus. É essa palavra aqui, ó. Já está velhinha a minha Bíblia, porque eu leio muito ela, estudo muito ela, examino ela, aleluias. Porque ela é que me faz vencer, é que me garante a vitória, é que me faz estar de pé, é que me faz estar firme na rocha, aleluia, é que me dá sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. É a palavra, é a direção dela que me conduz no alvo, que é Jesus. Portanto, fica essa orientação para você, meu irmão. Seja prudente, analise a sua vida espiritual, o seu entendimento. Se você não tem nenhum despertamento para as coisas do alto, você até agora está morto com o nome de quem vive. É preciso você ser revivido, ser revivificado. E essa revificação, só quem pode dar na tua vida é Jesus. E se você for alimentado pela palavra, é a palavra que dá vida, é a palavra que dá vida, é a palavra que liberta. Tem gente aí fazendo campanha de avivamento, irmão. Olha, fogo de avivamento, campanha de avivamento. Avivamento não é isso aí, ó. É por isso que eu digo, é por isso que o irmão diz que eu levo confusão. Não levo não, irmão, levo esclarecimento. Isso que essas campanhas de avivamento não tem nenhum avivamento, ao contrário, muitos estão mortos ali. Porque campanha de avivamento sem palavra, campanha de avivamento sem instrução, sem pregação, só com profecias, movimento sobrenatural, poder de Deus. Quer ser vivificado, quer ser avivado, quer ser fogo puro de Deus, servindo a Deus numa expressão de linguagem. Aleluia! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Crescei na graça e no conhecimento. Buscai o alimento como leite, como uma criança busca o leite materno da mãe. Pedro diz, assim devemos nós buscar a palavra de Deus, por onde nós podemos crescer, ser avivado, é isso. O povo estava morto no pecado, no período de Esdras. O povo estava morto no pecado. Diz a Bíblia que Esdras pega o livro da lei de Moisés, que estava escondido, que estava oculto, que estava sem ninguém dar importância há muito tempo. Nem se importavam mais com o livro da lei. O povo sente uma sede, sente uma necessidade e vão até Esdras. E diz Esdras, nós queremos ouvir a lei do Senhor. Eu vou ler esse texto aqui para encerrar. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Lá no livro de Neemias, olha o que diz a palavra aqui. O povo estava morto em pecado, vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, cego espiritualmente. Mas aí o povo olha o que diz aqui, Neemias, livro de Neemias, está marcadinha a minha Bíblia, porque tudo isso que eu falo é porque eu já li, tá? Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba,
que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras pega o livro da lei, Esdras começa a ler, Esdras começa a ensinar o sentido dela, como ela está, como diz aqui no versículo 8 do capítulo 8 de Neemias, diz assim: e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. É preciso declarar o que a Bíblia fala, tá certo? Olha aqui, ó. Explicar, declarar o que ela fala, explicar para o povo, para que o povo entenda. Isso é ensino. Pregar a palavra não é esse movimento emocionalista, não. Pregar a palavra é ensino, é instrução, é orientação, para que o povo entenda. E para entender, tem que estar apto a ouvir, tardio a oferecer sacrifício de tolo. É preciso ouvir com reverência, com atenção, com silêncio, com reverência na congregação, para ouvir a instrução, a explicação da palavra de Deus. E diz o texto aqui, versículo 8, explicando o sentido da palavra, ele fazia com que, lendo, se entendesse. E Neemias começou a ler, e disse-lhe mais, olha o que diz o versículo 10. Disse-lhe Neemias, versículo 9, o versículo 9 e o 10, olha o que diz, irmão. Quer ver o que é avivamento? Olha o que é avivamento aqui, irmão. E Neemias, que era o Tirsata, né, uma palavra difícil, era o escriba Neemias, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentei, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Neemias diz, olha, esse dia é consagrado a Deus, por quê? Quando começou a pregar a palavra, o texto diz que todo o povo chorava. Isso está falando de arrependimento. O povo foi reconhecer o seu erro quando a palavra foi pregada, quando a palavra foi ensinada, foi explicada. O povo reconheceu sua vida profana, sua vida conceitual errado, sua vida fora da direção de Deus. O povo começa a chorar, o povo começa a se quebrantar. Houve arrependimento, isso é avivamento. E olha o que diz aqui, versículo 10 do capítulo 8 de Neemias. Disse-lhe mais: ide, comei a gordura, bebei as doçuras, enviai porção aos que não têm nada, preparam para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porque não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Muita gente dá esse texto errado, viu, irmão? Dentro de um conceito errado. A alegria do Senhor é a vossa força. Mas a alegria do Senhor é a vossa força quando você reconhece o seu erro, se converte do seu erro, se converte do seu pecado. Aí a alegria aí no coração de Deus. Deus se alegra, Deus se regozija, Deus se alegra. E a força do Senhor na tua vida é presente quando você se arrepende. Aleluia! A alegria do Senhor é a vossa força quando você se arrepende e volta-se para Deus, cumprindo a vontade dele e andar segundo a sua palavra. Isso é avivamento, irmãos. Está aqui o que é avivamento. O povo aqui se quebrantou, o povo teve o desejo. Foi o povo que foi buscar a palavra, dizendo: Esdras, nós queremos ouvir a palavra, nossa alma tem sede. Aleluia, sede de Deus é sede de ouvir a palavra, não é de ouvir profeta, não é de ver milagre, não é de ver movimento sobrenatural, não é de ir para a campanha. Sede de Deus é ir para a igreja ouvir a palavra, ser instruído pela palavra. Então, gente, o evangelista Wellington Ramos, ele tem esse tom, não é? Quando está falando da palavra, porque quando eu falo da palavra eu fico inflamado, né? Eu fico inflamado com a ação do Espírito Santo de Deus me dando autoridade, ousadia para advertir o mundo, a igreja, com essa palavra, que é a palavra de Deus. Soberana é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então isso que é avivamento. Não adianta viver aí nessas campanhas de avivamento que não tem nada a ver de avivamento com a palavra de Deus. Então, gente, se você quer ser instruído verdadeiramente, leia a palavra.
E se você não tem prática de ler a palavra, não dá para entender muito, tem dificuldade, e se você não sabe ler, Deus coloca para você essa oportunidade aí para você. Assista aos vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, tanto no nosso canal no YouTube, como a nossa página aqui no Face. Você é abençoado com instruções levadas de uma forma simples e fácil para você entender e tomar a sua decisão para a verdade de Deus enquanto nós podemos. Amém? Fica na paz do Senhor. Que este dia de hoje seja consagrado ao Senhor. Que a alegria do Senhor seja a vossa força com o arrependimento dos vossos pecados. Fica na paz do nosso Deus.